Momento da reflexão da palavra de Deus, né? Pegue aí sua Bíblia, escute Deus falar com você a partir deste momento com o pastor Anderson Carvalho, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados, eu gostaria de compartilhar aqui algo com vocês. Antes de tudo, quero também aproveitar a oportunidade de poder enviar uma saudação, um abraço ao meu querido pastor Deiró de Andrade, que nos pastoreia debaixo da bondade e graça de Deus, a pastora Ana Suzy, todos os nossos irmãos ali da Assembleia de Deus em São Mateus, que porventura estejam nos acompanhando, que Deus possa abençoá-los, tanto vocês que estão aqui pelo canal do YouTube, quanto aqueles que estão nos acompanhando também pelo Facebook da Deutinga Oficial. Que Deus abençoe a todos, sejam todos abençoados. Eu gostaria de deixar uma palavra para reflexão de todos vocês, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu gosto demais desta passagem bíblica porque nos traz muitas lições e espero que esta palavra possa encontrar no seu coração lugar. Quem sabe alguém desesperançado, quem sabe alguém vivendo dias turbulentos, dias de indecisão, a bênção de Deus possa estar com a tua vida, e a minha oração é que Deus te fortaleça, que Deus encontre no seu coração lugar para ouvir e para receber esta mensagem. Capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13, temos aqui o relato dos dois discípulos no caminho de Emaús. Está escrito assim a partir do verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que ou não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta e poderoso em todas as obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. O verso 21 está escrito: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Meus irmãos, está aqui a narrativa destes homens de Deus que estavam voltando para Emaús após terem acompanhado o funeral da pessoa bendita do Senhor Jesus. Nos traz aqui muitas lições. É bem provável que eu vou usar aqui um exemplo simples, é bem provável que você já tenha andado de avião e você perceba como é que funciona um voo ou até mesmo outro tipo de transporte. Ele sai de um determinado lugar, um ponto de partida, e ele tem um destino final a alcançar. Nos voos, assim como também ônibus, eles têm algumas paradas. O voo tem conexões. Não significa dizer que aquele lugar que foi parado para fazer a conexão é o destino final. Ali é apenas um ponto de... Ali é apenas um intervalo, mas o destino final ainda vai acontecer. Há situações na vida que tudo que nós estamos vivendo, passando, estamos vivenciando, nos dá a ideia de que é o ponto final, que não há mais para onde correr, que a nossa vida já não vai ter mais sentido,
que este cenário que você possa estar vivendo não tem saída. Eu venho debaixo da autoridade da palavra de Deus e do Senhor Jesus para dizer para você que não é o ponto final. Aleluia. Isso que você está passando não é o destino final, é apenas uma escala. Os voos fazem as escalas, os ônibus fazem escalas, mas aquilo é momentâneo, é passageiro. Daqui a pouco eles têm que tomar partida para o rumo final. Então, seja qual for o cenário que esteja passando você agora, seja ele na saúde, seja ele familiar, não importa a crise, Deus é maior. E isso é apenas uma escala, é apenas momentâneo, porque o destino final vai chegar. E a Bíblia tem alguns relatos, tem diversos exemplos de homens, mulheres, heróis da fé, que viveram seus processos difíceis na vida e que tudo isso que eles estavam passando parecia, tinha cor, tinha aparência de que era um destino final. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o povo de Deus, no caminho para Canaã, quem poderia imaginar que diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, haveria uma saída para aquele povo? Aos olhos humanos, ninguém poderia imaginar, ninguém, por mais sábio que fosse, poderia imaginar que no meio do mar fosse abrir um caminho para o povo passar, mas Deus abriu um caminho, porque aquele momento, naquela situação, ali era para ser um destino final. Até porque, atrás do povo de Deus, vinha um exército poderoso egípcio, fortemente armado. E não tinha para onde correr. Tanto que eles imaginavam, os egípcios pensavam que Deus havia abandonado o povo. Mas Deus criou um caminho e o povo passou. Era para ser destino final. Mas Deus fez aquilo uma escala. Quem poderia imaginar que José sobreviveria quando foi lançado numa cisterna, numa cova, num buraco, e lá enterrado José e toda a sua história? Quem poderia imaginar que José teria futuro ali? Mas aquela cova, aquela cisterna foi um destino, foi uma escala. José saiu dali e passou a governar o Egito. Quem poderia imaginar que os 3 jovens que foram lançados à fornalha de fogo ardente em Daniel capítulo 3, quem poderia imaginar que eles sobreviveriam àquilo? Porque, humanamente falando, não haveria escapatória. Não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir daquilo. Soldados que foram lançá-los na cova, naquela fornalha, foram mortos com o vapor do fogo chegando à porta. Mas eles foram amarrados e jogados lá com todo o requinte de crueldade. A Bíblia diz que não eram apenas 3 que lá estavam, mas eram 4. E esse quarto era semelhante ao Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles passeavam no meio do fogo. Aquela fornalha de fogo ardente era para ser o destino final da vida deles, mas Deus transformou numa escala. E eles saíram de lá ilesos, porque Deus ele é fiel. Eu não sei que calor de prova você está passando, não sei que tipo de fornalha você está inserido, mas eu creio, eu libero esta palavra no nome de Jesus. Deus ele tem uma saída, Deus ele tem uma carta na manga reservada só para você. Não é destino final, você não vai morrer ou padecer nessa fornalha. Deus tem um escape, Deus tem um escape. Quem poderia imaginar, pastor Walter, que Daniel sobreviveria a uma cova de leões famintos? Quem poderia? Mas transformou-se numa escala, leões dormiram. Deus fechou a boca dos leões, e Daniel sobreviveu. Era para ser um destino final, mas tornou-se em escala. Tudo isso eu estou dizendo para corroborar com o que eu quero falar a respeito desses dois rapazes voltando para Emaús, depois de ter acompanhado o funeral de Jesus, depois de terem visto Jesus ser morto e ser sepultado. Agora eles estão voltando, porque eles estão indo para Emaús numa caminhada de pelo menos 11 a 12 quilômetros. E o texto nos deixa claro que eles estão arrasados.
Eles estão tristes, eles estão angustiados, eles estão desolados, afinal de contas, a referência deles morreu. A razão de futuro, o motivo de remissão para Israel, para esses dois rapazes, morreu. Jesus. Então eles estão voltando, afinal de contas, a vida tem que continuar. Temos que voltar a viver, temos que voltar a cumprir nossas rotinas. Certamente, talvez eram essas os pensamentos que pairavam sobre eles, mas desolados, angustiados, tanto que o texto diz, no verso 14, que eles iam falando entre si de tudo quanto havia sucedido, ou seja, toda a conversa desses dois moços eram voltadas para passado. E um ia perguntando para o outro sobre as coisas que haviam acontecido. Ou seja, um ia fazendo pergunta para o outro sobre o passado, mesmo que recente, mas passado. E eles estão... É como se eles caminhassem e perguntassem um para o outro: mas por que daquilo? Por que eu sofri aquilo? Por que aquilo tudo? E agora, o que é que vai ser de nós? Desolados, angustiados, tristes. E o texto também nos diz que eles estavam tão maus com aquilo tudo, que os olhos deles estavam como que, não está dizendo que estavam fechados, está dizendo que estavam como que fechados, para que não o conhecesse, até porque Jesus se aproximou deles. Caminho para Emaús, irmãos, para você que está ouvindo, caminho de Emaús, apesar deles estarem voltando para a vida deles, mas caminho de Emaús é caminho de desistência. É quando eu estou voltando sem nenhuma esperança, desesperançado. Caminho de Emaús é caminho de desistência de chamado, é caminho de desistência de sonho, é caminho de desistência daquilo que você sabe que Deus tem para a tua vida. Quem sabe alguém está assistindo, está nos acompanhando e querendo desistir de tudo, ou abrindo mão de sonhos, abrindo mão até mesmo do chamado que Deus tem para a tua vida, por conta de problemas que você viu lá atrás, por conta de situações que os seus olhos presenciaram, ou por conta de um choque que a tua vida teve num passado recente ou até distante, e por conta disso você não consegue vencer. Você está vivendo, você está trabalhando, está comendo, comprando, consumindo, fazendo a sua vida, a sua rotina normal, mas aquela esperança já se apagou. Em nome de Jesus, o mesmo Jesus que se aproximou com estes dois discípulos no caminho de Emaús, é o mesmo que neste dia, que nesta hora, que nesse início de tarde, já final de manhã para início de tarde, ele pode também e está se aproximando da tua vida, para dizer para você que ele é o divino companheiro no caminho, que pode apagar as tuas tristezas, curar as tuas feridas, que pode vivificar a esperança e sonhos que você talvez tenha perdido. Eles estão voltando para Emaús desesperançados, sem saber o que ia acontecer. E Jesus, no seu jeito, na sua estratégia divina, tem todo um jeito de se aproximar de causas como essa. O texto diz que Jesus se aproximou deles. Não os cumprimentou, não estendeu a mão, mas entrou no meio da conversa perguntando o que eles estavam comentando, ou perguntando o que eles estavam falando. E um deles, o Cleófas, olha para Jesus e diz: não está sabendo? Veja, Cleófas não reconheceu Jesus. Não está sabendo? Ah, você é um peregrino aqui, você é um estranho, você é um novato na cidade, você não está sabendo o que está acontecendo? Jesus fala: não, o que é que está acontecendo? Me conta. Óbvio que na onisciência de Jesus, ele sabe, mas tem coisas que ele quer que nós contemos, tem coisas que ele quer que nós relatemos. Fala para Jesus. Para você que está assistindo, conta para Jesus. Senta aí no teu quarto, fecha a porta e fala para ele. Aí você vai dizer: mas ele sabe, mas ele quer te ouvir. Conta. Conta para Jesus onde é a sua dor, conta onde é que está doendo, dá detalhes.
que ele está atento para ouvir. Eles não reconheceram a Cristo e eles estão conversando com o próprio ali. Então, o que eu entendo aqui? O que eu percebo? Eles estavam emocionalmente tomados de uma angústia profunda, a ponto de não reconhecer Jesus próximo deles. E quem sabe alguém está me assistindo agora e vivendo situação como essa. Eu não estou conseguindo enxergar Deus nesse processo que eu estou passando. Eu não consigo enxergar Deus nesse momento aqui, porque antigamente eu conseguia ver Jesus, agora eu não consigo. Tamanha dor, tamanha angústia. E a bem da verdade, nós não somos máquinas. Nós não somos seres divinos, nós somos humanos. Que, vez por outra, podemos sim estar tomados de angústia, de tristeza, de feridas, a ponto de nós até duvidarmos do cuidado de Deus sobre nós. Eu venho aqui nessa transmissão dizer para você que Deus não se faz indiferente à tua dor, que Deus não se faz indiferente às tuas angústias, que Deus não está se fazendo indiferente ao processo que você está passando. Mas os processos, eles existem para nós vivermos ele. O processo não vem para a gente boicotá-lo, para a gente pular a etapa. O processo ele vem nos forjar, ele vem nos fortalecer, para ganharmos uma experiência a mais com Deus. E neste dia de hoje, eu creio que Deus está curando corações que estão assistindo, curando o emocional de pessoas, que tudo que você tem dito na tua vida, mesmo indo para frente, são coisas do passado. Coisas que você não consegue enterrar, coisas que você não consegue resolver, coisas que você não consegue superar, uma mágoa, uma rixa, um dilema, um medo, algo que você presenciou, ou até mesmo uma sentença que te deram, palavras que te feriram, de pessoas que disseram, não, você não vai a lugar nenhum, você não vai superar, você é isso, você é aquilo. O que as pessoas pensam ao seu respeito não te define. O que as pessoas pensam a nosso respeito não define. O que elas pensam de nós ou deixam de pensar não muda o rumo da nossa história. Porque o que você precisa estar apegado é no que Deus pensa sobre você. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz que o próprio Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Pensamentos de paz. Os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz, para dar a você aquilo que você deseja. Estes pensamentos de Deus, que são pensamentos de paz, ele mesmo afirma em Isaías 55 que esses pensamentos estão no alto, muito mais alto do que os nossos pensamentos. Não pare na sua jornada, não pare na sua caminhada para dar atenção aos pensamentos dos outros, para dar atenção ao disse-me-disse, aos palavrórios dos outros a teu respeito, mas continue a caminhada, continue. Nesse dia, eu profetizo de fato, que Deus está removendo dos teus olhos todo o cenário de passado. Retrovisor não é para você ficar olhando para ele e indo para frente, porque se você faz isso dirigindo um carro, você bate. Deixa o seu passado no passado. Enterre esse passado, se desfaz esse passado e veja que daqui para frente tudo pode ser novo, tudo pode ser transformado. Afinal de contas, Jesus está vivo. Jesus está vivo. E aqui era o próprio Jesus ressurreto, vivo, falando com eles, para mostrar para eles que a cruz não era o destino final, mas era só uma escala, um ponto de partida para um novo rumo que a humanidade poderia estar. Sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que o pastor Walter está aqui, o pastor Jonas, e você está aí? Sabe por quê? Porque Jesus foi para a cruz. Porque ele foi para a cruz, por conta dele ter ido para a cruz, nós estamos aqui. Por conta da sua ressurreição, estamos aqui. Ele quer oferecer vida, novo tempo, nova história, novo momento para você. Ele está dizendo para alguém, eu sou o teu companheiro, o seu divino companheiro no caminho, que não te deixa, que nunca te deixou, que nunca deixou de te ver, nunca deixou de te assistir. Mesmo no processo difícil, ele cura feridas,
Ele tira escamas de olhos, Ele tira vendas dos olhos que te impedem de enxergar que Ele está presente na sua vida e o que as pessoas pensam não faz o menor sentido ou não definem a sua vida. A minha palavra para você, e eu te encorajo, nessa manhã, é você se desprender daquilo que você estava focado, nas suas dores, naquilo que se passou, naquilo que falaram, e que você possa atentar para o meigo Salvador, para o divino companheiro no caminho, Jesus, que assim como ele se compadeceu desses 2 discípulos, ele também está se compadecendo de alguém agora que está me assistindo. Ele também se compadece, ele vem no cenário, ele chega agora na área, no problema, no foco da angústia, para dizer, vamos para frente, eu tenho nova vida, vamos para frente, eu tenho nova história, vamos para frente, eu curo, eu te restauro, eu te saro. Mas este momento, esta dor não é o destino final, é só uma escala, vai passar, e daqui a pouco você estará alçando voos maiores do que aquilo que você pensava. Guarda esta palavra no teu coração, guarda esta palavra para a tua vida. Jesus vive, e é Ele quem tem o controle de todas as coisas na sua vida, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, para a glória de Deus.